E me desculpa, mas todas as interferências do Marcelo Santana até agora foram ruins. Todas. Todos os problemas que o Vasco enfrentou foram atacados de maneira equivocada. É isso que eu analiso. Talvez ele até não seja o responsável. Talvez ele tenha sido impedido de... Da mesma maneira que impedem o Pedrinho de falar, podem estar impedindo ele de falar também, né? A gente também pode estar cometendo injustiça em relação a isso. Agora, ele se posiciona muito pouco. E quando se posicionou mal. As pessoas falam demais, aí tem que depois ser cobradas pelo que eles falam, né? Se o campo que ia falar, ele tá surdo, né? Porque o campo gritou, o campo não falou, né? O campo gritou. Mas a gente não... Numa gestão de futebol, você não pode esperar o campo falar. Porque quando o campo fala, todo mundo sabe. Ele tem que se antecipar. Ele ganha muito dinheiro para se antecipar o que o campo vai falar. Faltou alguém questionar ele a isso. Se o campo fala, todos nós aqui sabemos. Qualquer torcedor sabe. Ele está sendo pago, e muito bem pago, para se antecipar ao que o campo vai falar. Para evitar que o campo fale. Depois que o campo fala, já perdeu. Geralmente, quando o campo fala, você já perdeu o resultado do jogo. Você não pode esperar o campo falar. Esse questionamento é que tem que ser feito. Se eu sou o presidente do clube e ele fala que vai esperar o campo falar, eu mando ele embora. Não preciso de você. Se o campo vai falar, eu vejo. Pô. Você tem que estar aqui no dia a dia. Eu não posso... O campo fala no jogo. A gestão do departamento de futebol é para se antecipar ao jogo. Para evitar que aconteça. Ou para diminuir o risco que alguma coisa aconteça. Você não pode esperar o campo falar que você precisa de um zagueiro. Porque quando o campo fala que você precisa de um zagueiro, todo mundo já sabe. Inclusive o mercado. E vai te cobrar mais caro por isso. O Vasco precisava de zagueiro e força e velocidade pelo lado do campo. Todo mundo sabia disso. E essas posições o Vasco não ia conseguir contratar nunca. Porque iam ser muito caras. Ou ia contratar pagando caro. Como contratou pagando caro o Maxime, contratou pagando caro o Jean. Porque todo mundo vai cobrar caro. Porque o campo falou. Vocês deram a deixa exatamente o que eu queria. O campo falou. O Vasco se ferrou. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Euriquinho no podcast do BTB Esportes. E aí ele falou bastante coisa ali, o BTB Cash. Ele falou muita coisa relacionada ao Vasco da Gama. Então, primeiramente, é muito importante você ir lá no canal BTB Esportes para se inscrever, porque, cara, os caras fazem um serviço daquele topzera demais. Então, portanto, é muito importante você ficar ligado lá no BTB Esportes e dar aquela moral, porque realmente o conteúdo é de muita qualidade. Agora, antes da gente dar sequência em relação às palavras do Euriquinho, teve a notícia que saiu agora do Uriel... Rapaz, Uriel Liut, não sei como é que fala o nome dele ao certo, eu sei que o nome dele é Uriel, é mais fácil. Ele é um jornalista argentino, e aí ele passou a seguinte informação: o Vasco realizou uma oferta de 2 milhões de dólares por 80% do goleiro Naruel Losada. Naruel Losada, é assim que é o nome do goleiro do Lanús, da Argentina. Ele que foi adquirido por 1,2 milhões de dólares há poucos meses aí pelo clube argentino, e o Vasco, por 80% dele, 2 milhões de dólares. Será que isso aí é um indício que o goleiro Léo Jardim pode estar de saída do Vasco? Ou será que é um cara para ser reposição do goleiro Kehler, que está emprestado ao Vasco da Gama? Qual a sua opinião relacionado a esse goleiro? Dizem que é um bom pegador de pênaltis, tem a média ali de passe muito parecida com o Léo Jardim, um cara que, digamos assim, não tem muita qualidade para sair jogando o goleiro do Vasco. Quero saber a sua opinião relacionada a esse goleiro, Naruel Losada. Ele, como eu falei com vocês, argentino, jogador que já é experiente e, segundo informações, ele tem muita qualidade na parte ali que se diz respeito a pênaltis. Ele tem 12 jogos nessa temporada no campeonato argentino, 31 anos de idade, 72 quilos, 1,88 de altura. Será que seria uma boa esse goleiro para o Vasco da Gama? Coloca suas opiniões aí nos comentários.
que eu vou estar lendo geral. Agora, preparar para vocês aqui mais uma parte aqui do BTB Cast sobre Eurico Miranda, Euriquinho, na verdade, né? Filho de Eurico Miranda, sobre tudo que envolve o Vasco da Gama. Vamos ver agora sobre essa situação. Convencer o torcedor de que tinha que passar para os profissionais. Aí vamos entrar nos profissionais. Que hoje a gente vê muito aí, o torcedor associativo nunca mais, tem que dar para os profissionais. Tá bom. E o que os profissionais fizeram com o Vasco? Em 20 meses, prestem atenção, 20 meses, a 777 geriu o Vasco por 20 meses. Com profissionais e essa coisa toda que todo mundo gosta de dizer, né? Vocês sabem quanto aumentou a dívida do Vasco? Em 20 meses? Quanto? 350 milhões. A dívida do Vasco saltou de 900 para 1 bilhão 250 em 20 meses. Isso sem vocês levarem em consideração que foram injetados no Vasco 240 milhões. Ou seja, os supergestores profissionais, que hoje o torcedor clama pela volta deles, endividaram o Vasco em 20 meses em 690 milhões. 690 milhões. Hoje em dia a gente vê algumas SAFs que têm sucesso também. A gente vê o Grupo City no Bahia, o Botafogo com o John Tex hoje em dia. Você acha que ultimamente surgiu até a informação de um grego que está querendo comprar o Vasco? Uma notícia que saiu aí. Mas você vê essa saída para o Vasco ou você é contra a SAF? Deixa eu ser bem claro para vocês. Hoje, eu sou a favor de um novo investidor. Porque eu não vejo ninguém capaz no associativo de tocar o Vasco. Mas isso não quer dizer que não exista um modelo associativo de sucesso. Porque existem. No Brasil, tem alguns. Então você não pode, não é SAF, investidor a qualquer custo. E nem ser contra o associativo a qualquer custo. Pode ser que exista um vascaíno capaz de tocar na maneira associativa. Não deram oportunidade para o Levin, não deram oportunidade para o Júlio e para alguns outros. Então, a gente não pode dizer que não existem pessoas. Hoje, eu não vejo alguém capaz de tirar o Vasco no modelo associativo do buraco que os profissionais colocaram o Vasco. Não são só os... Porque todo mundo diz, o associativo quebrou o Vasco. Não, mais da metade da dívida é de responsabilidade desses profissionais em 20 meses. Enquanto os outros 100 e tantos anos foram geridos pelo associativo. Então, a gestão profissional do Vasco é muito pior do que a do associativo. Agora, se vocês me disserem que tem que encontrar um investidor sério, aí é outra história. Mas não assim. Não encontrar um investidor mandando direct no Instagram. Isso é tratar o Vasco com brincadeira. Hoje a gente vê influenciadores que participaram da transferência para a 777, que conduziram o associado e o torcedor para esse encantamento por um bando de vigaristas, que isso foi a grande verdade, e que eu falei nessa mesma entrevista que foi feito o maior assalto da história do futebol brasileiro, e com a participação dessa gente, que hoje está aí defendendo o Grego. Nada contra o Grego, eu acho até que ele pode ser um grande parceiro, mas não defendido por essas pessoas. Essas pessoas, elas não têm capacidade de avaliar um novo investidor para o Vasco, porque ela já deu de venda. Pensem bem, tudo bem, você entende que tem que vender, que tem que arrumar um investidor, mas não vá no desespero, porque no desespero a gente já viu o que aconteceu. Não façam... Exatamente, galera. Você conseguiu acompanhar nesse momento, então, toda a situação envolvendo o Vasco da Gama no BTB. BTB ali, o Euriquinho falou sobre toda a situação envolvendo o bilionário que pode estar comprando a SAF do Vasco da Gama. Agora, uma atualização, né? A gente tinha já preparado o vídeo quase todo para vocês, porém aconteceu uma atualização aqui do Lucas Pedrosa sobre a renovação de Léo Jardim. Ó, ele falou assim, ó, pela renovação de Léo Jardim. A prioridade da diretoria do Vasco é renovar com o goleiro Léo Jardim, destaque do clube e que já tem uma identificação com a torcida.
A diretoria fará de tudo para que o goleiro fique no Vasco. Mesmo com a possível saída de Kehler, o clube entende que é hora de desenvolver a joia Felipe Gabriel, destaque da base e que frequenta a seleção brasileira desde 2015. Desta forma, o Vasco não tem a intenção de gastar um valor alto em um goleiro reserva e não fez oferta oficial para o Naruel Losada, do Lanús, pelos motivos citados acima. Portanto, atualização muito importante e que complementou nosso vídeo. A gente não sabia se realmente tinha essa proposta ou não, agora tá certo, não teve proposta. E essa foi a nossa informação aqui nesse vídeo sobre notícias do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!